ligação interessantíssima ao cunho que a nós, das ciências sociais, que nos diz que realmente tem um peso formidável nesta lógica das ciências sociais como processo. E vamos passar ao próximo conferencista, que nos traz, sob um título interessantíssimo, de Linha de Mistério e Fogo, uma proposta. Professor José Gil, muito obrigado. Muito obrigado. Só queria dizer que Linha de Mistério e Fogo é uma frase é uma expressão de Eduardo Prado Coelho, não minha. Em primeiro lugar, queria agradecer à Fundação Gulbenkian e a Margarida Lage, que organizou esta sessão de homenagem a Eduardo Prado Coelho, a minha presença aqui, o convite e a minha presença. O que eu vou fazer é, bizarramente, espero que não traga uma espécie de redundância, espero que não, mas eu vou procurar, a partir dos universos da crítica também, procurar fazer uma espécie de tracejado do pensamento de Eduardo Prado Coelho. Porquê? Porque até aqui pouco se falou do pensamento de Eduardo Prado Coelho. Hoje vê-se que esta sessão até tem o título de O Pensamento de Eduardo Prado Coelho, mas o pensamento de Eduardo Prado Coelho não foi discutido, não foi falado, não se fala do pensamento de Eduardo Prado Coelho como se fala do pensamento de Eduardo Lourenço, por exemplo. Ora, eu queria inscrever-me contra esta ideia de que, pelos vistos, passa a ser aceito já mesmo antes de eu falar, não é? Pois que o título é O Pensamento de Eduardo Prado Coelho, e mostrar, ou então justificar esse título. Notemos que alguns intelectuais afirmavam que Eduardo Prado Coelho não tinha um pensamento próprio, que é espantoso, mas verdadeiro, que ele se limitou, afinal, de uma maneira extremamente inteligente e sempre informada, pôr em questão e avaliar o pensamento dos outros. O que o próprio trajeto que está por analisar também de Eduardo Prado Coelho e do seu pensamento, ou do seu trabalho, confirmaria, na medida em que se pergunta porque é que ele não continuou na linha que parecia ser aquela dos universos da crítica, que era a linha de um scholar erudito, com um pensamento sistemático, e que se transformou numa via diferente, numa via de crítica e atenção a múltiplos domínios do saber e também da prática, inclusive a prática política. O que eu vou fazer? Limitar-me-ei a mostrar que a via que em certos momentos segue a obra do autor do Universo da Crítica se traça já em filigrana nesta obra e se desenvolve a partir de outros fatores, talvez extrínsecos ao universo especulativo em que ele aí se move. Que faz, eu vou repetir um bocadinho o que disse o professor António Marques, que faz Eduardo Prado Coelho nesse grande trabalho teórico. O objetivo geral é o transpor o conceito de paradigma de Kuhn da epistemologia das ciências da natureza para os estudos literários. A estratégia, as fases e mediações que
que levam às transformações que deve sofrer o conceito de paradigma são expostas em síntese logo nas primeiras páginas do livro. Este resumo não indicia, de longe, a riqueza e complexidade dos temas tratados ao longo das 500 páginas que o compõem. Eu vou, desta complexidade, eu vou tirar um fio, unicamente, tendo consciência de tudo o que eu deixo e de que não falo. Nós interessa-nos caracterizar aquilo que se poderia chamar um movimento de pensamento de Eduardo Prado Coelho, quando examina nos universos da crítica as diferentes teorias com que se confronta. Movimento de pensamento e não método. O autor não define um sistema de regras a aplicar, antes procura, desde o início do seu imenso inquérito, uma certa zona em que tal ideia ou conceito poderá resolver a dificuldade levantada. Este movimento de pensamento é mais uma inclinação, quase no sentido leibniziano, de inclinação da alma, do seu espírito, do que um meio regrado de avançar na análise crítica. A zona onde se chega assim terá características determinantes para aquilo a que, como veremos, se poderá chamar o pensamento de Eduardo Prado Coelho. Um primeiro exemplo, depois de examinar as dificuldades das teses de Kuhn, desde dentro do campo estrito da epistemologia das ciências, o que mostra da parte de Eduardo Prado Coelho um verdadeiro interesse pelas questões filosóficas, o autor volta à questão central, cito: seria a altura de regressarmos ao nosso ponto de partida e colocarmos de novo a questão. A noção de paradigma será transponível para o campo dos estudos literários ou, em termos mais amplos, para o domínio das ciências do homem? É realmente a altura de perguntar, pois várias noções ligadas ao paradigma, como a racionalidade, foram postas em dúvida, matizadas, introduzindo dimensões sociológicas e estéticas para compreender a própria ideia de paradigma. Notemos que o exame das críticas dos outros autores, como Popper, Lakatos ou Bourdieu, tornaram menos clara a noção de paradigma, esbatendo os seus contornos e seus domínios de aplicação. Continuando nesta senda, agora a interrogação torna-se radical. A ausência de uma definição clara de paradigma leva à impossibilidade de aceitar um modelo único nas ciências. O que sugere, como faz Masterman, citado por Eduardo Prado Coelho, a possibilidade da existência de ciências biparadigmáticas e multiparadigmáticas. Por outro lado, o autor vai buscar ao próprio Kuhn uma série de observações sobre a transponibilidade da noção de paradigma para vários outros domínios e sobre a existência de outros paradigmas, como os paradigmas filosóficos e aqueles que podem existir no período pré-paradigmático. Estes períodos pré-paradigmáticos definem-se assim na descrição de Prado Coelho. Cito: a noção de paradigma surge pertinentemente para dar conta do modo como se instaura a cientificidade numa determinada disciplina. Ruptura que se processa de maneira clara. Anteriormente havia uma anarquia teórica, proliferação de teorias e indiferenciação dos factos. Depois estabelece uma determinada ordem, o que se deve à instalação de um paradigma, um apenas, capaz de definir regras metodológicas, instrumentos conceptuais, valores dominantes. Período de ciência normal e de maturidade científica. É este período de fim de citação, é este período de indeterminação que precede o aparecimento de um novo paradigma que interessa, é este período que interessa para Coelho. Aí nascem problemas com muitas semelhanças com o que se passa em certos períodos da história da literatura, da música ou da arte ou ainda do desenvolvimento político, onde certas noções, como as de ruptura revolucionária no estilo, gosto e estruturas institucionais, desempenham um papel importante no próprio dizer de Kuhn. Da mesma maneira, Eduardo Prado Coelho vai buscar a guidance, a ideia de múltiplas dificuldades na noção de paradigma único como um sistema fechado e a resolução dessas dificuldades
consiste em admitir que todos os paradigmas são mediados por outros, o que explicaria a passagem de um paradigma ao outro com a rejeição do primeiro, utilizando os seus quadros de significância para racionalmente justificar essa mesma rejeição, o que implica uma deslocação de conceitos de um paradigma para outro. Ora, isso, escreve Prado Coelho, é o essencial do trabalho metafórico. Chegámos à zona que visava todo este inquérito preliminar sobre a noção de paradigma, a zona da metáfora. A partir daqui será possível trabalhar as múltiplas questões que se levantam na teoria da literatura com a noção de paradigma, porque se chegou à conclusão de que as próprias ideias de paradigma único, de unidade paradigmática, da divisão entre paradigmas nas ciências da natureza e a racionalidade das ciências sociais implicavam no seu seio o trabalho da metáfora. Então, subtilmente, a análise de Prado Coelho vai se deslocar para o campo dos estudos literários. Um enorme inquérito de inúmeras teses levará à exploração de múltiplos campos da teoria da literatura e à discussão de problemas propriamente filosóficos ou psicanalíticos, com uma incidência sempre na questão central que se formulava assim: que tipo de racionalidade pode e deve ser introduzida nos estudos literários? É evidente que uma tal pergunta levantaria problemáticas sobre a natureza da linguagem, da literatura, do sujeito, da crítica, do desejo, do texto e do prazer do texto, ou ainda da natureza do sentido. Muito naturalmente, Eduardo Prado Coelho foi conduzido a abordar estas questões noutros campos, como o da filosofia, da psicanálise de Lacan, da antropologia estruturalista e da linguística, da semiologia, etc. É aqui que poderíamos marcar certos traços do pensamento próprio de Eduardo Prado Coelho. Como caracterizar os universos da crítica que irradiam sobre tantos domínios, convocam filósofos como Kant, Peirce, Tom ou Deleuze, psicanalistas como Lacan e seus discípulos, linguistas como Chomsky, teóricos da semiótica da arte como Mukarovsky ou teóricos da literatura como Bakhtin ou Barthes e tantos outros. A dificuldade é tanto maior quanto a travessia de todos estes campos não é linear nem sistemática. O autor pode passar do exame de uma noção, como a de sujeito-autor na literatura, para a deslocação numerosa e rigorosa das teses de Lacan, para a descrição minuciosa e rigorosa das teses de Lacan sobre o simbólico ou de Blanchot sobre o eu. Estes saltos de um plano epistemológico ao outro, que poderiam fazer crer num vasto ecletismo sem fundamentos, justificam-se, no entanto, pela busca da resposta a uma questão que envolve todas as outras, atravessando todos os domínios. O que é o sentido? E quando é que uma construção teórica, ideológica, política ou uma relação como a relação amorosa fazem sentido? Como veremos, esta busca aponta para um certo campo do pensar que vai determinar, em parte, o destino intelectual de Prado Coelho. Convém lembrar que ele esteve consciente da natureza particular, ao mesmo tempo académica e além académica, da sua busca, e que essa natureza mista ou impura não lhe causava um especial incómodo. Pelo contrário, como escreve no fim dos Universos da Crítica. Este trabalho, estou a citar, trabalho sim, mas podemos dar-lhe outro nome: pesquisa, tese, ficção teórica, delírio, ensaio, aventura, de certo modo tudo isso e qualquer coisa mais que fica por fixar. Fim de citação. E como as linhas que seguem caracterizam melhor do que eu poderia fazer o trabalho realizado e a sua textura singular, que me seja permitida esta longa citação. Cito: mas que objeto foi o desta investigação? Partimos de um projeto nítido, do uso sem critérios estabilizados da noção de paradigma nos estudos literários, do modo como se poderiam pensar as modalidades desse uso e definir algumas regras do jogo. Mas outros objetos foram desfigurando este objeto indefinito, objeto fratal, como diria Serre, objeto esponja, objogo, como dirá Pons. Ou não será que este trabalho é também um trabalho de introdução às relações entre a literatura e a psicanálise, uma crítica do positivismo nos estudos literários,
uma análise crítica das condições de ensino da literatura e das implicações políticas dessas condições, um longo comentário à noção de subjetividade do não-sujeito, de Barthes, um pouco da minha história pessoal, uma introdução ao pensamento de Blanchot, uma homenagem a Barthes, uma análise das obras de Clarice Lispector e Marguerite Duras, fim de citação. Como criar um plano de pensamento que dê consistência a tanta matéria heteróclita. Repare-se que Prado Coelho, ao descrever o caminho percorrido, marca um passo essencial: a desfiguração do objeto da investigação, objeto do paradigma, o objeto do texto literário, o real da literatura e o real da crítica. Ora, esta desfiguração vai na direção da descoberta e da exploração de um campo de universalidade não teórica. O que interessa para Prado Coelho nos autores que analisa é o espaço do entre, da distância, do não capturável pelo conceito, do desejo contra o imperialismo do Matema. E nos resultados concretos a que chega é sempre essa zona que é realçada. Por exemplo, quando estabelece 3 paradigmas para os estudos literários, o paradigma filológico, o paradigma comunicacional e o paradigma metapsicológico, é este último o mais rico e o mais próximo do sentido, porque ele deixa, enquanto manifestação do 3, o segundo do 2 e o primeiro do 1 totalitário, um resto. O paradigma metapsicológico deixa um resto, um excesso incaptável pelo conceito. E no fim dos universos da crítica ele afirma: sei agora que a literatura é fundamentalmente a ilusão da supressão do resto. Sei também que essa ilusão é uma ilusão e que a literatura é impossível e que dessa impossibilidade se tem feito toda a literatura. Fim de citação. Poder-se julgar que Prado Coelho se satisfaria com a circularidade infinitamente aberta e teoricamente inconclusiva deste paradoxo. Afinal, já clássico que define a literatura. Mas não. Aquelas linhas terminam numa espécie de conciliação dos opostos, solução do paradoxo. Citação. Escreveu Duras que todo o amor é luto do amor. Assim é. Toda a literatura é luto da literatura, pela sua impossibilidade de dizer. Mas tal como o amor deve compensar a não relação sexual, pois Lacan afirma que não há relação sexual, a literatura deve compensar a impossibilidade de dizer. Fim de citação. O pensamento de Eduardo Prado Coelho aqui hesita. É verdade que nesta conciliação-solução do paradoxo há mais do que um consenso entre teses ou do que uma síntese entre conceitos opostos. Há um apelo quase imperceptível ao ultrapassamento do círculo paradoxal pela ação. O amor efetivo deve compensar a sua impossibilidade teoricamente formulada. Mas não se refere Lacan a uma relação sexual real? Assim como o ato de escrever deve compensar a impotência da literatura em dizer tudo. Depois de o afirmar, Eduardo Prado Coelho volta, porém, aos paradoxos quase aporéticos da impossibilidade da literatura e da crítica. Repare-se que na definição final que dá da crítica surge a mesma hesitação. O que é crítica? Cito: a consciência muito prática e precisa de que a distância de um texto em relação ao seu objeto se reproduz na distância entre o texto crítico e a obra criticada, e que toda a arte da crítica consiste em fazer coincidir essas duas distâncias. São afirmadas duas distâncias, fim de citação, são afirmadas duas distâncias irredutíveis para logo a seguir se postular a sua coincidência possível, num outro plano, o da arte da crítica, e não do texto crítico. Mas eis que, uns períodos mais adiante, Prado Coelho volta ao paradoxo. Passando abruptamente de um comentário da concepção do sublime em Kant à definição da crítica, escreve, citação: será esta a função do crítico? Pensar o objeto sem o conhecer, pensando simultaneamente a distância entre pensar e conhecer?
Por isso, se poderá dizer que a crítica é uma relação sem relação. Fim de citação. E nas linhas finais do livro, a literatura, uma relação sem relação. Tudo, sublinhado, barra o resto. A crítica, uma relação sem relação. Tudo, barra o resto, sublinhado. A crítica é, portanto, o resto que é deixada pela literatura. A literatura é fim de citação. A literatura é desejo de tudo dizer e assim se afirma como autónoma, existente em si mesmo. Mas esse desejo deixa um resto irredutível que marca a distância entre a crítica e a obra criticada. Como caracterizar o trajeto de Eduardo Prado Coelho nos universos da crítica? Na sua procura do sentido da crítica e da função estética da obra literária, surge um momento decisivo. Quando, ao analisar o paradigma comunicacional em Bakhtin, ele encontra na comunicação dialógica uma terceira figura, a figura do outro, do sobredestinatário. Quando falamos de alguém, falamos também em terceiro termo, a um terceiro termo, que pode ser Deus, o povo, etc. Ora, este terceiro termo pode reduzir-se ao primeiro, ao 1 na equação 1 mais 1 igual a 1. E temos o esquema de uma falsa comunicação totalitária, contra o que ele vai permanentemente. Mas o outro também pode ser o infinitamente outro, o outro do outro do outro, que ele vai tirar a Lacan. Irredutível a qualquer outro termo, o excedente da estrutura e do sentido que ele encerra. Prado Coelho convoca longamente Blanchot e, sobretudo, a psicanálise de Lacan para isolar, definir e situar no seio mesmo da obra literária e também do trabalho crítico este resto. E isto vai determinar todo o curso das pesquisas teóricas que se seguirão. 1 mais 1 igual a 3. É o terceiro. O terceiro, que é o resto irredutível. Esse é o objeto literário de que a crítica só se pode aproximar sem jamais conhecer essa linha de mistério e fogo entre 1 e 2, que se procura nele. Citando Blanchot, procura-se o limite do representável, procura-se o real nas anfractuosidades do fragmento. Como chegou Prado Coelho aqui? E o que significa aquela oscilação ou indecisão sobre a função e irredutibilidade do resto que funda e permite a literatura e a crítica? Estou quase no fim. Só antes de chegar ao encontro, já antes de chegar ao encontro com o outro, todo o inquérito dos universos da crítica se inclinava para um certo objetivo. Ao confrontar teorias como a de Kuhn, com as que se lhe opunham ou lhe colocavam reservas ou alternativas, Eduardo Prado Coelho aproveitava num sentido preciso os argumentos e conceitos que lhe convinham. Ao mesmo tempo que entrava no âmago da discussão, não descurava nunca o seu próprio objetivo: delimitar uma zona determinada de indeterminação que não o enclausurasse numa única teoria ou num único conceito. Por isso, as controvérsias que expõe não entram nem num movimento dialético de conciliação sintética, nem numa disjunção que levaria à rejeição de ambos. Se raramente rejeita por completo uma ideia, não é para a conciliar com as contrárias. Ao recusá-la, vai buscar, se é possível, um elemento subterrâneo, insignificante, marginal, que lhe permitirá reforçar a tese oposta a que adere parcialmente. Há, pois, um desejo de conciliação muito particular no movimento do pensamento de Eduardo Prado Coelho. Porque é uma conciliação jamais terminada, e não por qualquer finitude ontológica do pensar, mas porque uma outra força ou um outro vetor atravessa o trabalho especulativo do pensador. Eu definiria essa pulsão
como uma insatisfação pelo conceito, mais exatamente pelo conceito reflexivo. É essa insatisfação que o impede de adotar a dialética ou um outro método de procedimento ou procedimento que fecharia a pulsão a que jamais a teoria poderia responder. Esta insatisfação pelo conceito explica alguns traços do pensamento de Prado Coelho. A sua relação de amor-ódio pela pura teoria ou pela pura especulação filosófica. Digo pura. Prado Coelho pratica uma leitura quase deleuziana dos autores e textos que utiliza. Reúne-os numa quase colagem deleuziana para os situar num plano único da razão universal. Contrariamente ao que faz Deleuze, ou um filósofo, digamos, sistemático, não gosto muito da palavra, Prado Coelho não examina as doutrinas e ideias remontando aos seus princípios ou aos seus pressupostos metafísicos, ou ainda deslocando-as ou torcendo-as para as integrar no seu próprio sistema, como faz Deleuze. Prado Coelho analisa as doutrinas recuando até a um plano único de racionalidade, qualquer coisa que no fundo se assemelha talvez ao tribunal crítico kantiano. Por isso ele pode comparar, assimilar ou diferenciar, a partir de uma identidade, autores tão dissemelhantes ou incompatíveis como Deleuze e Lacan a propósito do sujeito, ou como Blanchot e os psicanalistas a propósito do simbólico. Mas ao mesmo tempo essa mesma possibilidade de julgar universalmente volta-se contra ela própria. Longe de alcançar certezas positivas, deixa sempre escapar linhas de fuga que fogem da sistematização do conceito. Nesse plano de racionalidade universal em que Prado Coelho se coloca, há sempre um pensamento que vai mais longe, pensando o impensável, o resto irredutível ao pensar, a linha de mistério e fogo, a distância paradoxal que qualquer teoria cava dentro de si. É isto que justifica a insatisfação pelo conceito de Eduardo Prado Coelho. Ele que era animado por uma verdadeira paixão especulativa. Não se pode dizer que o pensamento de Prado Coelho procura essencialmente o paradoxo. Quando o faz é para abrir o campo da racionalidade reflexiva. Mas abrir este campo, como abrir este campo e em que direção? Não na direção do inefável, que pode ser um fechamento, nem na ideia transcendente, mas do conceito circunscrito ainda pela razão. E o conceito é o vivido, o sentido da complexidade do mundo, uma escrita a inventar que fosse tão forte e rica que ela própria surgisse como acontecimento da vida. Esta ideia é, claro, uma hipótese minha que necessitaria um estudo aprofundado para ser verificada. Considero então que a insatisfação pelo conceito ou o ódio-amor à teoria leva o pensamento de Prado Coelho a evoluir no sentido de uma inclinação cada vez maior pelo vivido, pelo prazer da leitura, da crítica, do pensamento da vida, em um afastamento progressivo da teoria pura e do conceito ressequido, privado de vida. Que essa velha ambição da fusão da literatura e da arte modernas se manifesta claramente, atestam inúmeros textos posteriores aos universos da crítica, que datam de 82. Na Noite do Mundo, por exemplo, de 88, muito interessante sobre este aspecto, porque mistura textos teóricos com críticas de livros. Prado Coelho escreve, por exemplo, isto, logo na primeira página do primeiro ensaio, que se intitula Uma rosa é uma rosa, uma rosa, uma rosa. Este texto é, cito, este texto é um texto teórico. Todo o texto teórico é autobiográfico. É assim, é esse o despudor, o excesso de abstração da teoria, o excesso de vivido da autobiografia. De Gertrude Stein, um título a dizer: uma rosa é uma rosa, uma rosa, uma rosa. Aqui estamos do lado do vivido, mas transcrevo em teoria e na metalinguagem adequada. O outro é o outro, o outro, o outro. Fim de citação. A Noite do Mundo. E todo o seguimento do texto, que pretende traçar um percurso da alteridade,
desemboca numa só tese. Cito: o sujeito alter, o outro, o resto da literatura, mas também da vida, é sempre uma anterioridade perdida que se modula como um excesso irredutível, um silêncio. Mas é esta inacessibilidade à experiência do outro que não só permite o direito de escrever, que vem do resto inacessível, mas abre a experiência de um vivido que explode num pathos que marca o excesso de vida relativamente à literatura. O pathos faz rebentar a teoria e o fechamento do conceito sobre si próprio. Mas o pathos surge pela intensidade com que a distância interna dos paradoxos se alarga ao ponto de os ultrapassar e de não poder ser já contido no movimento dos conceitos. O dilema em que os universos da crítica deixaram Eduardo Prado Coelho, a teoria que, com os seus paradoxos, descobre um resto irredutível que impede a literatura de dizer e que ao mesmo tempo a faz dizer, apontava para duas saídas possíveis. Ou abandonava o conceito e vivia a vida, o amor efetivo do outro, os afetos, a contingência, os encontros, ou abria o conceito ao vivido, o que implicava um enorme trabalho do conceito, desde a destruição do conceito reflexivo à construção de um tipo novo de conceito aberto e irrigado pela vida. Prado Coelho não escolheu nenhuma destas vias. Na verdade, optou por várias direções ao mesmo tempo. Uma delas exprime-se nesse mesmo livro, citado A Noite do Mundo, quando escreve, cito: é preciso readquirir a maleabilidade das leituras vagabundas, o gosto boémio da teoria, a capacidade de procurar ao acaso, para reencontrar o prazer da complexidade do mundo. Porque é um prazer senti-lo complexo, porque é um prazer encontrar mecanismos para o simplificar, porque é um prazer reconhecer que as simplificações são sempre demasiado simples, porque é um prazer regressar à turbulência do mundo. Enfim, note-se a insistência na experiência do prazer, tanto no plano da teoria como no da vida vivida. No fundo, pergunto-me se Eduardo Prado Coelho não opta por todas as opções possíveis, mas oscilando e assim tentando reuni-los entre duas grandes categorias: a da teoria, a do sentido dito, mas transformado em experiência total. Cito: o mar é todos os mares, diz Prado Coelho citando Duras, e acrescentando que captar e viver só é possível vivendo a experiência toda. Cito: entro no mar e tenho todo o mar em mim. É o pathos da experiência total que poderia ser vivida na sua infinitude e diferença interna essencial. Há este elemento de pathos em Prado Coelho. Desta época. É a experiência de que tudo está em tudo, diz Prado Coelho, citando Peter Handke. Nesta categoria, ou solução do paradoxo teoria-experiência, o autor transfere, por assim dizer, o próprio movimento da vida, o acaso, a contingência, para o plano da teoria. É verdade que não sistematiza teoricamente essa tendência, agora sem pathos, e que ficará pelo gosto boémio pela teoria. A segunda categoria puxa a teoria, o conceito, para o plano da vida. Um acontecimento parece-me aqui decisivo. Prado Coelho descobre, mais tarde, o conceito de vida, que não era operativo nos universos da crítica, e descobre a vida como além do conceito, uma experiência que se vai tornar nuclear como experiência do resto irredutível. Puxar a teoria para a vida, para a experiência dos afetos, do prazer e do amor, dos encontros ocasionais, da contingência que contrai num instante toda a necessidade de uma experiência, de uma existência, significaria, para um filósofo sistemático, uma revolução na definição do próprio conceito. Para um crítico animado pela filosofia, como é Eduardo Prado Coelho, equivale a mostrar constantemente e pôr à prova os princípios do seu pensamento do paradigma metapsicológico. Isto numa constante atividade crítica criadora, analisando as múltiplas modalidades do resto que se não diz, que se não vê, se não ouve, através de uma irrealidade, imensidade de textos,
onde sempre irrompe a intensidade do mistério e da sua própria vida. Como ele escreve de repente, surpreendendo o leitor dos universos da crítica. O outro, a menos inabsorvível fenda negra. Erva que cresce, meu amor, subreptícia linha de mistério e fogo. Fim de citação. De repente aparece um meu amor nesta tese. Aparece e desaparece o contexto, não é uma coisa esquisitíssima e bonita. Esta oscilação, o resto, tudo o que não escrevi. Digo eu, esta oscilação entra afinal duas modulações de uma fusão entre conceito e vida, diz o que ela pressupõe e que, no meu entender, define o pensamento virtual e atual, virtual nunca efetuado totalmente no atual, de Eduardo Prado Coelho. Não uma teologia, mas uma ontologia negativa ou negra. Mas essa ontologia negativa seria mesmo elaborável no plano filosófico, ou os seus princípios seriam condenados a reiterar sem fim a sua própria impossibilidade e os seus paradoxos nos diversos planos da literatura e da vida, e a necessidade imprescindível de permitir que a literatura diga e se torne a experiência do vivido. A verdade, talvez, é que Eduardo Prado Coelho resolveu a antinomia na sua obra e ação ulteriores, enquanto intelectual e pensador atento ao cotidiano da cultura, propondo soluções práticas para tantos problemas concretos, mas também soluções e programas gerais. Aqui, a sua ação de interveniente na própria ação política combinou de maneira feliz as oposições da teoria. A sua escrita, nesse aspecto, não mais se desligou da história e do tempo que vivemos. E sempre com ele as forças de vida cresciam e proliferavam, traçando um pensamento à ação muito próprio, único, para benefício nosso e de nós todos.